Um só. Um só juiz. Um só e único legislador. É aquele que, na potência do seu Santo Espírito, dá poder ao homem para acolher seus altos juízos. E dos altos juízos que o Filho do Homem acolher, estará em verdade por cabeça dos povos. A expressão do seu Filho, o seu unigênito, o seu Espírito, que habita no Filho do Homem, em verdade. Falamos do Espírito da profecia, falamos que é necessário, para considerar o Espírito da profecia, não pegar partes do transcorrer histórico do homem, na figura de Adão, e antes que o mundo fosse estabelecido. Porque eterno é, o eterno é quem tudo estabelece. Assim, fica bem claro e compreendido. Querer compreender o Espírito da profecia através de textos isolados, que se tornam por longas pregações e considerações que sempre envolverão referências aos seus próprios líderes, ou por semelhança desses próprios líderes. Aí o Espírito da profecia não prosperará. O Espírito da profecia, como diz São Paulo, é no Santo Espírito, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É um só justificador, é um só Senhor, é mestre, é Pai, um só. Não há outro mestre. E assim, aquele que concebe por fundamento e princípio de razão de todo o universo, receberá a consciência das declarações que fizer. Assim falo, uma idade avançada, mas com um espírito que sempre está renovado. Vamos considerar no campo chamado natural, o campo do mundo, aquilo que os próprios homens estabelecem por instituições, e delas aborda, por exemplo, uma universidade, delas aborda uma escola de direito, delas aborda uma escola de filosofia, e deles a si mesmos acordam no campo acadêmico. Ou seja, não há, de fato, novidade ou mudança de vida nenhum deles. Vocês estão em graves dificuldades e, de modo geral, vão alcançar a inclinação comum. Estão em queda, em corrupção, em se tornarem adúlteros, perigosos, infiéis, não confiáveis. Os campos acadêmicos estão hoje como um campo de intenso semear do joio. Quando falo semear do joio, é porque afastados do espírito da profecia, todos, baseados na ideia do governo laico, impedem que a verdade seja realmente compreendida. E assim sendo, eles estarão sempre sob juízo dos juízes no dolo. Assim, prospera o mistério da iniquidade naquele que é o anticristo, nega o espírito da profecia, nega o poder
de um só Criador sobre todos, e ao negá-los, nega toda a constituição da vida. Assim começarão a tratar-se, dentro do campo acadêmico, a partir de nomes que se tornaram por ídolos do seu panteão, sem exceção. No campo do direito, enquanto, se quiser qual é o fruto consequente, que passa a representar qual é a razão e motivação pelas quais eles estão lá, tu vê, tu acolhe, contextualiza hoje no espírito da iniquidade do anticristo, no dolo da mentira e da fraude, a figura de toda uma corte, instituída e nomeada pelo ladrão. O ladrão não está só na figura de um Lula, uma figura sob prostração. Está na figura do espírito, que eternamente será rejeitado. Nunca se sobreporá ao juízo do justo, que em Cristo está representado por aquele que tem o poder, com o sopro da sua boca, destruir todas as fraudes e pretensões dos seus juízes próprios que ele nomeou e nomeia. Assim consideramos, estamos falando segundo o Espírito da Profecia, mas considere. Veja que as motivações que conduzem uns a mim, que conduziu a outros tantos, está manifesto com clareza. É quando fica muito claro. Não conseguem sair nas ruas sem serem apulpados, sem serem rejeitados e se julgarem ofendidos. Mas eles são violentos nas ofensas que cometem contra o justo. Mas se julgam no direito romano ter a autoridade da instituição que eles próprios estabeleceram. Veja que estou sempre falando que é sempre necessário ter a compreensão entre o espírito da verdade e o espírito da iniquidade. Esse é o mistério da iniquidade. Esta luta constante. E essa luta constante o Paulo expõe como sendo que ele participou, após estar do lado do erro, ele participou agora do bom combate. Como? Na figura de um renovo, um ressurreto em Cristo. Assim esse velho fala. Pois bem, assim considerando por fluxo natural no leito, da onde esse rio desde a eternidade flui, vos falo. Vamos retornar à corte. A corte de Brasília, suas motivações, representa o clímax do desejável de quem que acolheu um diploma de direito. Nesse clímax do desejável, estão todos, com quase nenhuma exceção, nas suas vaidades e no dolo, que aonde eles se acolheram. Se ficou compreendido, pergunto, ora, se na transgressão de juízo, que se torna numa forma de uma organização criminosa, fraudulenta, para sustentar o seu próprio crachá de um instituído. A motivação fundamental, como o clímax, é aquela imagem de pôr a toga e se imaginar. Um imaginário tolo, sem fundamento, em que diga o universo dá prova e testifica deles. Não. O universo, a cada dia que o sol renasce, a aurora traz um outro Pedro a sair do sono pesado que se encontrava, vai ter agora a percepção da dimensão desse dolo. Isso em todas as áreas que queiram tomar, seja do direito, em todo lugar. Assim sendo, estamos fazendo menção que através da universidade, das proposições todas
está sempre esse clímax, ou seja, aquele ápice a alcançar. Aqui está correspondente à segunda tentação do Espírito de Jesus levado ao deserto, quando ele oferta o tentador, dentro desses desejos, que a todos colocou no dolo da sujeição do ladrão e prostrados na iniquidade. A oferta é dizendo que isso o faz no ápice do templo, dizendo, no ápice do templo colocado, que mesmo que ele se jogue para baixo, jogue-se para baixo. Os teus anjos te acolherão, para que não ocorra nada contigo. Esse é o pensamento enganoso do mistério da iniquidade que os juízes de Brasília têm e mantêm para si e para outros, que na fraude os sustentam, como sendo a razão da sua força. E a razão da sua força é exatamente a expansão da cumplicidade. Este é o que desejam. Eu perguntaria, quem não tem tal grau da tentação, de onde ela começa? É simples. Ninguém ouvirá diferente. Vamos falar daquele, dos êxitos dele, o fulano dele. Você está sempre na mídia, está sempre na pauta. Mas sua verdadeira imagem, que só o Espírito reflete, nem aqueles que consideram na mídia têm mais poder, de fato, de ter a imagem abominável de todos eles. Continuo ou fico por aqui? Então, denota, como eu falei em outro vídeo, que no espírito da fraude, no espírito da iniquidade, vai ver todas as proposições humanas, tudo que instituíram, os templos que fizeram. E esses templos estão por expressão de um lugar em que eles se julgam realmente participar da glória daquele lugar. Como ocorreu em Roma, quando aquele povo todo, numa perversão extremada, como eu diria, no escárnio, achavam que estavam na boa, usando uma expressão não muito própria, bem própria. Por quê? Achavam que estavam protegidos. Lá na frente eles iam ao César. E eles acolhiam o César. Aí está o espírito da fraude. Como separar? Então, no espírito da profecia que mencionamos, em todos os templos, instituições que os homens vão estabelecendo, vai denotar que o final desses tantos caminhos é a morte, é a mortandade, é a traição. E tudo está demonstrado historicamente. Não tem mais por que esconder. Então, se trata de um templo fundamental, o Templo de Jerusalém. Se tornou por referencial de poder, no geral, ser dito pela boca comum. Dizendo, quando eu digo comum, é um nível que chama de intelectual. Não vamos misturar ou querer dizer que dizer intelectual é dizer espírito mais elevado de juízo. Não corresponde. Pode corresponder na hora que se trata, por referência, o juízo do justo, de alguém manifestá-lo. Enquanto não sucede, não é a verdade. Ele é apenas uma aparência.
do que popularizaram. Assim, nesse popularizar, também partindo daquele aparente maior dimensão de juízo, vai dizer do nosso fundamento judaico-cristão. Mas não separa o romano desse fundamento. E sabemos também de todas as dores que praticaram a um ao outro, sem exceção. E então fica uma imagem da grandiosidade do templo, ou seja, da corte, ou seja, onde se puser das instituições, disso, daquilo, ou da academia, ou se fosse algo superior. Então, sob o domínio do espírito do fraude, do mistério da iniquidade, operam. Mas o fruto é horroroso. Não há justiça, não há verdade, não há misericórdia, não há fidelidade. E, nessa multidão, no caos, não há mais identidade que possa dar a alguém justificado de um só poder que justifica, dizer eu estou, ou eu sou alegria, eu sou justiça, eu sou paz. E possa dizer Cristo, a nossa justiça. Ficamos por aqui, para que não vamos falar de muitas coisas que muitos ficarão escandalizados, a palavra desse velho. Esses escândalos também eu não percebia. Ou seja, o escândalo que eu tinha percepção era o inverso, como hoje a maioria tem. Ou seja, o que é escandaloso ou fraudulento dentro da Corte de Brasília se tornou razão de glória. De estar presente no 7 de setembro, da expressão maior da liberdade do povo do Brasil, da colônia portuguesa, está lá. Usou uma multidão de armados, segundo a chamada Ordem Unida. Mas ninguém. Então o ladrão está a corte representada e está o legislativo, o mensalão e do petrolão presente na figura do Pacheco. Alguém poderá mais o Pacheco não participou do petrolão. Ele está dando continuidade. Ficamos por aqui. Que o Senhor tenha misericórdia e que a imagem do Trump e do Elon Musk venha para o Brasil por esse período, para trazer poder de juízo e que os fraudulentos sejam afastados e sejam afastados todos que foram nomeados pelo ladrão. É ilícito, é criminoso que um ladrão que tantos crimes praticou, tanto dano trouxe à nação, tenha ele autoridade de nomear até quem julga e quem legisla.